Olá, seja bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos aí dando os primeiros passos, no livro de Números. E nós estamos passando aí pelas aventuras de Moisés e o seu povo em direção à terra de Canaã e os problemas todos enfrentados por essa galera. E eu quero orar ao Senhor pedindo que Ele abençoe hoje o seu dia de leitura, que seja uma bênção para você e que o Senhor fale ao seu coração, que você aprenda alguma coisa por meio dessa leitura, aprenda o que não fazer e também o que fazer. E eu quero orar por você agora pedindo que Deus te abençoe nesse nosso desafio de leitura bíblica. Ó Deus, abençoe este meu amigo, esta minha amiga, para que ele possa ler a Tua palavra agora com o coração e ela possa encontrar, ó Deus, uma terra boa e produzir frutos. Espírito Santo, fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você é novo, é nova aqui, chegou porque alguém compartilhou com você o link, ou você chegou até nós aqui pelo YouTube, nós estamos no nosso desafio de leitura bíblica anual. Este vai ser o 5º ano que nós leremos a Bíblia toda ao longo do ano. Já fizemos isso por 4 anos seguidos e estamos fazendo esse ano também. Então seria muito legal que você se inscrevesse aqui no canal, fizesse parte também dessas milhares de pessoas que fazem a leitura da Bíblia. Nosso canal tem 27 mil inscritos, tem muita gente lendo a Bíblia conosco aqui todo dia. E você pode ser mais uma delas também. Então se inscreva aqui embaixo, canto inferior direito aí do seu dispositivo, você vai ver que dá para você se inscrever e fazer parte. Todos vocês que estão assistindo esse vídeo, os novos e os antigos aqui do canal, deixa um like, um joinha também. E vamos agora à nossa leitura, vamos ver aquilo que Deus tem para nós através da Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos lá? Números capítulo 8, as 7 lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A purificação e a apresentação dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da farinha da melhor qualidade, amassada com azeite, e você pegará outro novilho para oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão, diante de seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim, separará os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, e você os purificará, e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados, eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque é meu todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim.
tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e de seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse a Moisés: isso é o que diz respeito aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não servirão mais. Porém, ajudarão a seus irmãos na tenda do encontro. No fim, e no que diz respeito ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. A celebração da Páscoa. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Moisés lhes respondeu: esperem e eu ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo: quando algum de vocês ou um de seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver impuro, não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo
a saber, a tenda do encontro. E, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e, à noite, havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam, segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e se não punham em marcha, mas, quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Números capítulo 10. As 2 trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão dos arraiais que estão acampados. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E, quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados ao sul. Para a partida deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação, deve tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando, na sua terra, vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme diante do Senhor, o Deus de vocês. Haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram,
levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial da tribo de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo estava levantado até que eles chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedassur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amissadai. Sobre todo o exército dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu o darei a vocês. Venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles uns 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta ao Senhor, para os milhares de Israel.